conhece. Eu sou uma pessoa que gosta de olhar olho no olho, então quem puder abrir a câmera para nós, para mim, para facilitar o meu fluxo, eu vou ficar bem feliz, mas se não puder também não tem problema, obrigada. E eu quero primeiro ressaltar sobre a palestra que eu vou falar, a importância dessa palestra na minha vida. É a palestra 213. Há exatos 10 anos atrás, eu estudando essa palestra, 10, 9 anos atrás, para o nosso curso de formação aqui em Minas, eu buguei. A palestra 213, ela fala o significado espiritual do deixe ir, entregue nas mãos de Deus. Alguma coisa nesse sentido. Eu não sou muito boa para decorar exatamente o nome da palestra, não. E quando eu li essa palestra em 2013, 2014, o meu coração simplesmente veio na boca, foi lá para todas as partes do meu corpo, porque eu senti a dor de ler essa palestra, de sentir essa palestra. Só que eu não imaginava que eu estava só na pontinha do iceberg no momento que eu estava lendo essa palestra há quase 10 anos atrás. Então, eu quero dizer, Roxana, que me convidou, e eu que escolhi essa palestra, meu coração que escolheu, e eu estou vivendo exatamente de forma na espiral sagrada, né? Eu estou vivendo essa palestra em todos os níveis, no nível emocional, no nível mental, no nível físico, em todos os níveis. E foi muito importante para mim estar em contato com essa palestra, e eu fui procurar, né? Interessante que eu fui procurar, eu gosto de ler no papel, né? Aí eu falei, eu vou ver se eu acho. Eu encontrei o meu Xerox de 2013, 2014. Olha o caquinho que tá. Então, isso foi muito importante para mim. Está sendo muito importante para mim estar apresentando essa palestra, que sempre foi um divisor de águas em momentos como este. Então, como a palestra mesmo fala sobre abrir o sistema, né? Eu não sei se vocês já leram essa palestra, mas a palestra fala de sistema aberto, sistema fechado, e quem anda comigo do meu lado, que está aqui, é Natasha, Mai, Raul, a Vicky, eu tenho muito hábito de falar sobre abre o sistema, né? Sim, meninas? Abre o sistema, abre o sistema. O que é abrir o sistema? Então, eu vou trabalhar um pouco com vocês agora a vivência desse abrir o sistema para a gente começar, porque eu não quero usar só o mental. Eu quero trabalhar porque a minha expertise é trabalhar o sentir, que foi o que o Pessoa me ensinou, sentir. Então, nós vamos trabalhar nesse momento agora uma internalização para que você possa abrir o seu sistema. E o que é abrir o sistema? É o mínimo possível usar o mental e tentar usar o corpo físico, o coração, o sentir, para que essa palestra, para que o meu transbordar possa chegar no seu coração, tá bom? Então, para a gente começar, vamos abrir o nosso sistema. Vamos fazer com que da forma como o guia do Pessoa nos pede, né? Abre o sistema para o fluxo divino ter acesso em você, né? Para que a minha centelha divina possa ter espaço dentro de mim para gerar fluxo. Então, vamos lá? Eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Quem está aí, se puder, né, encontrar uma posição confortável com o corpo físico, porque a postura do corpo é muito importante para esse sistema abrir, manter a sua coluna ereta, trazer assim a cabeça mais alinhada com a coluna. Geralmente eu trabalho com as mãos tocando o coração, que é para ativar o portal sagrado do coração. Então, quem quiser me acompanhar, fique à vontade. Então, quem já me acompanha tem esse hábito. E na postura, organizando esse corpo físico para abrir as células, para abrir os sistemas, abrir os nossos corpos, né? No nível mais denso ao nível mais sutil. Eu convido você a sentir o conforto na posição.
e começar a respirar conscientemente. E quando a gente começa a respirar, a gente presta atenção na respiração e dá aquele sorriso, porque quando a gente sorri, a gente muda todo o circuito, né, do nosso cérebro e manda a mensagem de que a gente está num prazer, num fluxo de prazer. E aí a gente abre o sistema. Vai dando permissão para suas células se abrirem, contando para elas que está tudo bem. A gente está num momento entre irmãos, onde nós vamos trocar experiências, trocar sabedorias, trocar informações e gerar valor para nós, para que possamos subir mais um nível. Respire conscientemente, puxando o ar pelas narinas, visualizando você absorvendo toda a beleza do universo, todo o fluxo divino, preenchendo todo o seu corpo com essa maravilha que é o alento divino. E dentro do seu tempo você vai soltando o ar e se aquietando, contando para todas as suas partes aí dentro, principalmente para a sua criança linda, que nós vamos aqui trocar um pouco, que nós vamos aqui aprender um pouco. Então, se a sua mente está bem cheia, aproveita esse momento para se esvaziar. Vai se esvaziando. E eu abro também o meu sistema, abro esse campo energético para transbordar o melhor que existe em mim, para que a minha mente esteja conectada com a mente de Deus, para que as minhas palavras sejam as palavras de Deus, para que o meu coração possa estar dentro do coração de Deus. E na minha coerência harmônica, eu possa expressar o meu melhor, dar o meu melhor, sendo um canal de amor, um canal de acolhimento, um canal de humildade, um canal de transmissão de informações. Eu agradeço muito por estar aqui, agradeço a todas as pessoas que estão aqui e que seja feita a vontade do grande Espírito, de Deus, da centelha divina, para todos nós. Assim é, assim será, está feito, feito está. Faça 3 respirações profundas e se abra para viver a abundância nesse momento. A abundância é dentro de você. Muito bom! Temos aqui irmãs maravilhosas, Sirlena, Celinha. Sejam bem-vindas, meus amores. Então, eu vou começar então a nossa palestra falando exatamente sobre o que é o sistema aberto e o sistema fechado. Eu perguntei para a Roxana assim, posso pirar na palestra? Ela falou, pode, pira geral. Por quê? Primeiro que eu não gosto eu não tenho muita habilidade com ficar olhando, na verdade nem habilidade, não faz parte da minha natureza ficar seguindo os slides. Eu gosto de pirar mesmo. Então, vamos trabalhar o que que é sistema aberto, sistema fechado. Então, essa palestra ela fala muito claramente que para que eu possa entrar em coerência com a centelha divina, com o fluxo de Deus, eu preciso saber o que é um sistema aberto, o que é um sistema fechado, o que é estar num sistema aberto. Então, o sistema aberto é um sistema relaxado, é um sistema que você não tem julgamentos, você desfruta onde você está desfrutando, onde você tem uma fé de que tudo que manifesta é o melhor para nós. O sistema aberto é um sistema que está vazio de si, preenchido de Deus, dentro das nossas possibilidades. O sistema aberto ele está completamente ausente de exigência, de perfeccionismo. Ele é um sistema livre, é um sistema que você está no presente, é gostoso. E aí eu falo que o sistema aberto é como uma criança que ainda não desenvolveu o ego, né? O sistema aberto é a criança que está completamente ali, desprovida de qualquer preconceito, qualquer julgamento, livre, solta,
no fluxo, né? Então, essa palestra ele fala muito desse processo do sistema aberto e o sistema fechado. E o sistema fechado, ele começa a se fechar dentro de nós quando o ego começa a se formar, né? Quando nós começamos, enquanto criança, a entender a jogada da vida, né? O jogo voraz da vida, né? Ah, então quer dizer que se eu fizer birra, eu vou ter ali, eu vou ter aqui. Então, quando começa o desenvolvimento de um ego, e normalmente o desenvolvimento desse ego pouco é saudável, né? Então, na verdade, quando eu fui professora de yoga durante muitos anos, por muito tempo, eu entendia. O cachorro está atrapalhando, gente, porque estão latindo demais aqui. Ok. Por muito tempo, como professora de yoga e com os conceitos orientais, só para dar uma pausa, eu vou desenvolver um pouco o tema e depois a gente para poder trocar. Então, vocês vão anotando as perguntas para a gente poder trocar, tá bom? Então, como professora de yoga, o que acontece? Eu entendi por muito tempo que o ego teria que ser extirpado. Na verdade, teria que ser removido. Na verdade, com meus estudos no Pessoa, com a minha vivência, eu fui entendendo que ele vai sendo cuidado, educado, ele vai entrando num processo de maturidade e ele meio que vai sendo absorvido por todas as partes aqui dentro, trabalhando em harmonia com a centelha divina. Esse é o nosso caminho. Então, enquanto nós começamos a construir esse ego, né? E cada ego é formado na estratégia de defesa de cada um, né? A gente sabe que os estudiosos do Password sabe das 3 tipos de personalidade. Quem não estuda, alguém está sem som, Rocha, aqui. Não sei se você está olhando aqui. Quem não estuda o Password, mais ou menos aqui nós temos a personalidade daquelas pessoas que avançam, que têm a defesa do ir para a vida, da obstinação, e tem aquelas que entram na submissão. Então, o ego ele vai se desenvolvendo na estratégia para se defender e para que as coisas possam ser de acordo com o que ele quer, com que o cérebro reptiliano, com que o ego entende que para eu ser feliz precisa ser dessa e dessa e dessa forma. Então, nesse momento agora, o que eu peço é, comece a sentir o seu corpo, se você está com um sistema aberto ou um sistema fechado. Porque o sistema fechado é um sistema que um ego doente está no comando. Ele é tenso, ele é exigente, ele tem a característica de um perfeccionismo, ele tem uma característica de manipulação, ele tem uma característica de tirania, né, de autoexigência, rigidez, ele desconfia, ele julga. Então, muitas vezes nós estamos vendo uma palestra, a gente sai da nossa presença e começa a julgar a partir dos nossos óculos. E isso é fechar o sistema. Abrir o sistema não tem como você aprender a soltar, a trabalhar, deixar nas mãos de Deus, se você e se nós não possamos, se nós não temos dentro de nós o aprendizado de o que é abrir o sistema no corpo físico, não é no campo mental, porque todo esse processo de deixar ir precisa acontecer em todos os corpos. Não adianta você falar, eu entrego nas mãos de Deus. Tem que ser sentido, tem que ser vivido, né? Então, ele fala, né? O guia fala que existe aqui o desapego e o apego, né? O desapego é exatamente quando nós começamos a treinar pouco a pouco a compreender que as coisas, sinto muito, galerinha, não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, quando o apego, a vontade do ego, porque ele fala assim, o sistema fecha, né?
quando a gente não consegue trabalhar e se soltar, é porque ainda tem a presença desse ego doente querendo e exigindo né, que as coisas acontecem. Por quê? Porque tem crenças aí. Existem crenças que movem esse ego. Crenças, né? Eu falo assim, quando eu falei da criança, eu não falei da consciência infantil. A criança pequena, ela vive no soltar, mas ela tem uma consciência infantil. Ela vive no soltar, no fluxo, mas ela tem uma consciência infantil ainda. Quando ela começa a ter o ego dela, ela começa a fechar esse processo. E aí começa a ter a vontade do ego, começa as coisas a emaranhar, a gente começa a distanciar da nossa centelha divina. Nós começamos a desconectar desse fluxo divino dentro de nós, porque o ego quer garantias, né? Olha como que eu escrevi aqui. Mas o que é o ego? Você consegue sentir o seu ego? Essa é a pergunta. Coloca no seu caderno aí. Eu consigo sentir a energia, a frequência de quando o ego está atuando na minha vida? Por exemplo, o meu ego está aqui, ó, falando assim, vai chover e, olha só, o ego já com as partes, nossa, vai chover, se chover pode cair a internet e pode dar bizil. E o que a gente faz com as nossas partes maduras aqui? Ok, tudo é perfeito como está. Se a internet cair, fazer o quê? Aí a gente solta, fica leve. Mas se eu fico querendo o perfeccionismo, eu tenho que fazer uma palestra legal e se soltar, como é que faz? Vocês não vão absorver o meu processo, eu vou ficar ligada, vou sair da minha presença. É soltar, é dar o meu melhor no que se apresenta, é dar o meu melhor no que se manifesta. E, ao mesmo tempo, começar a exercitar esse desapego. Né? É o prefixo da negação. Sair do ego, soltar essa. Mas para isso, gente, a gente precisa começar a observar como é que esse ego se apresenta na nossa vida, né? Porque ele fica nessa questão. Ou vida ou morte, como a consciência infantil. Parece que é o ego imaturo, né? Junto com a consciência infantil. Tudo precisa acontecer do meu jeito. E aí não flui. E eu estou experimentando na minha vida, eu quero partilhar com vocês. Há 1 ano e meio, eu fui presenteada pelo campo de Deus a morar num lugar afastado, a morar num lugar cheio de natureza e sozinha. E a maioria das pessoas falam assim para mim: você não tem medo? Sozinha? Mulher? Você não tem medo? Eu pensei comigo, se Deus me trouxe, se o campo de Deus me trouxe, porque a forma como essa casa chegou para mim, me trouxe essa casa, é porque não tem perigo. É porque eu mereço. É porque eu tenho força suficiente para estar gestando essa casa. Eu nem sabia, nunca morei, para gestar essa casa. Então, e claro que foi um desafio. Como que a gente aprende, Angélica, a desenvolver o desapego? Dói, dói. Por que dói? Além do ego, eu vou trazer aqui um conhecimento que eu tenho sobre a mecânica quântica também, sobre a questão da neurociência. Você sabia que o nosso cérebro, ele trabalha contra o nosso crescimento espiritual? Vocês sabiam disso? O nosso cérebro, a estrutura do nosso cérebro, ele trabalha contra o nosso crescimento espiritual. Mas isso não é porque ele é ruim, não. Isso é porque ele trabalha para manter a condição física intacta. Então, o que ele faz? Tudo que é perigo, ele cria um sabotador, ele cria um alerta, ele cria um perigo, não pode, ele cria substâncias no corpo. Então, dentro da crença,
Se você tem crença, você cria neurotransmissores. Então, se a crença é, meu Deus, se eu for morar naquela casa sozinha e aparecer, eu não posso, eu sou mulher, cheio de crença, né? Eu sou mulher, eu não posso, eu não vou conseguir me defender, eu não vou saber. O cérebro ele já vai me bloquear para eu correr risco de desapegar dessas crenças. Por isso aqui, uma das teorias é dói porque você vai precisar ampliar a capacidade cerebral, porque o cérebro vai te falar que não pode, o ego vai te falar que não pode, mas a sua consciência, o seu conhecimento fala, não, eu preciso correr riscos. Aí você vai dar mais um passo, mesmo sabendo que o seu corpo físico, por isso que dá ataque cardíaco na gente, porque o cérebro está falando, você está se expondo, está errado, as pessoas vão te julgar, você não, 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 não. Ele está te contando, é um perigo, por isso que a gente tem dá taquicardia, sudorese, boca seca, porque é orgânico. E por isso que nós precisamos fazer essa travessia para o cérebro entender que não tem problema, não vamos morrer. E isso é infinitos passos que a gente vai dar no desapegar. Primeira coisa que nós precisamos aprender a desapegar é das nossas crenças que geram e manifestam realidade destrutiva na nossa vida, que geram um afastamento da nossa centelha de luz. Porque existe uma coisa que o ego adoecido, tá, gente? O ego adoecido, que é a nossa criança interna, ela quer porque quer ser amada, e aí a gente vai para a vida, para as relações, manipulando as relações, criando ali estratégias para que o outro me ame a qualquer custo. Estratégias. A minha estratégia da minha personalidade é: eu preciso ser melhor, eu preciso que o outro faça por mim, eu preciso. E quando a gente começa a desconstruir isso, dói. A desidentificar com essas crenças e a entender que tudo já está pronto, tudo já está num fluxo. Aí nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque a palestra fala muito isso, assim, que existe duas polaridades, né? Há o obstinado, que é aquele que vai fazer porque tem que fazer, e aquele que entra na resignação. Ah, eu não vou conseguir mesmo, então deixa. E não é por aí. O soltar, gente, vou falar dentro da minha experiência, tá? O soltar é você conquistar a riqueza, conquistar a abundância dentro de nós, acreditando que nós já somos a abundância e pagando todos os preços realmente, todos os preços, para servir ao campo de Deus, para servir ao nosso planeta. Só que aí eu pergunto para você, é uma pergunta. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Eu realmente estou disposto a pagar todos os preços para viver o soltar? Porque o soltar está ligado ao desapego, que é assim, ó, eu sirvo a vida. E o ego está assim, ó, a vida me serve. Como você está na sua vida? Ainda querendo que as coisas te sirvam? Ou vivendo a humildade? Porque o guia fala, precisa de humildade. Ele fala aqui nas minhas anotações, paciência e confiança. Humildade para quê? Para lidar com as nossas imperfeições. Se tem perfeccionismo, não tem fluxo, não tem exercício. Porque você vai entrar na autoexigência, você vai fechar o seu circuito. Não tem como, gente. Para eu começar a me aproximar com essa energia maravilhosa que é o soltar,
as meninas que me acompanham colada em mim, que é da minha equipe, nós estamos aqui. Eu vou trazer a Mai também, que ela tá comigo, o Raul, a Vitória, a Neia, a Tata. O quanto eu vivo a experiência, o exercício do soltar. E o guia fala, não tem como você aprender a se desprender de uma vez só. Agora, você quer uma dica? Quer uma dica? Sonhe. Sonhe alto. Sonhe alto com uma coisa bem legal. E mire no alvo. Mire no alvo. Visualiza seu sonho. Fala com o grande espírito, fala com Deus, fala com a centelha divina, eu quero isso. Mas seja feita a sua vontade. Quando você tem um sonho e vai no alvo do sonho sem tensionar, indo, você vai ver o que acontece. O que acontece. E se você falar, olha, porque em 2021 eu deitei no chão e falei, eu pago todos os preços para seguir o caminho do amor. Foi só tiro, porrada e bomba. Foi um strike na minha vida. Foi um strike. Por quê? Porque nós vamos carregando cacareco demais. O ego e o apego vai trazendo. Eu quero crescer, mas tem que levar o marido, tem que levar a nora, tem que levar o filho, tem que levar uma renca de gente com a gente. Mas não é qualquer um que está disposto a seguir o caminho do amor, o caminho de Jesus Cristo, o caminho que eu coloco também, o caminho de Maria Madalena, que o caminho do patchwork, o caminho do guia, o caminho do amor, que tudo desemboca no caminho do amor. Então, quando eu falei, eu estou disposta, só que eu não sabia, gente. Eu não sabia que o rolê era tão grande. Me estrepei, no bom sentido, porque quando eu vou, é isso mesmo? E aí, cada vez você reafirma o seu compromisso com estar disposto a pagar todos os preços para seguir o caminho crístico. Então, eu falo o seguinte, são três frases que estão muito ligadas ao soltar. Eu pago todos os preços para viver na entrega e nessa vida com a centelha divina, porque quando eu vou desapegando, aceitando o manifesto, tendo fé, tendo confiança que tudo que se manifesta comigo é para o meu melhor, mesmo que seja desagradável para o meu ego, você vai todos os dias repetir e reafirmar, refazer esse compromisso do pago todos os preços e dizer, eis-me aqui, que seja feita a sua vontade. Isso é foda. Isso é muito foda. Mas isso, não adianta falar no cabeção, não. Tem que falar de coração. Se a minha vontade coincidir, convergir com a sua, querido grande espírito, top! Vai ser bom demais. Agora, o rolê é quando o ego quer uma coisa e a centelha divina quer outra, e a gente está aqui como consciência para seguir o que a centelha divina quer, e o ego está aqui falando, e você vai, solta esse, desapega dessas crenças e obedece. E obedece. A Célia está falando assim, eu pago todos os preços. É preciso coragem e entrega. É preciso coragem. Eu lembro que em 2021, no Réveillon, eu estava passando por uma situação muito pesada, no sentido de limpeza, sabe? Era uma angústia, e meu pai estava lá, estava na casa do meu pai, e eu falava, eu continuo pagando todos os preços, pai, me ajuda, meu irmão, você é doida! Você é doida! Você está falando isso, você não sabe o que você está falando, mulher! Aí eu olhava para o olho dele e falei assim, eu pago. E todos os dias eu reafirmo isso com Deus. Porque coragem, gente, não é ausência de medo.
Coragem é agir com o coração. E cada vez que eu faço isso, ele vai trazendo para nós desafios para que a gente possa exercitar esse desapegar. Agora, não adianta trabalhar nesse fluxo, indo em direção a esse treinamento do soltar, se você não conhece as leis espirituais. Então, não teve como, eu precisei pegar outras palestras para a gente trazer. A palestra da criança, a palestra das leis espirituais. Como? Para que você possa ter confiança nesse percurso do desprendimento, é extremamente importante que você conheça pelo menos algumas leis, principalmente a lei da autorresponsabilidade, principalmente a lei da ação e reação, principalmente a lei da vibração. Tudo que eu vibro, eu atraio. A qualidade da minha frequência, eu atraio. Então, quando você olha para a sua realidade, ela está numa característica, numa qualidade construtiva, pode ter certeza que você já está entrando no exercício do soltar e de alinhar com a centelha divina. Se você está voltando, olha para a construção, olha para a realidade que se manifesta, e você está só recriando destrutividade, dá um passo para trás. Vamos dar um passo para trás e perguntar: aonde que o meu ego está na governança? Quem precisa estar na governança? A centelha divina, a chispa divina. Mas, Angélica do céu, isso é muito distante. É um exercício de obediência, de prática, de esvaziamento, porque ele fala o tempo todo de esvaziamento, ele fala de coragem e de disposição para fazer uma trajetória, uma transição entre, porque ele fala assim, deixa eu só ver nas minhas anotações, percorrer o caminho para ser capaz de desapegar é fundamental para chegar no ponto de expandir a vida dos seus sonhos. Então, ele fala que para a gente sair desse lugar de ego e desapego, é um percurso. É um percurso. E se você não está disposta a perder, ele fala, o ego não quer perder. O ego não quer soltar o osso, já não tem nem mais carne, não tem nem osso, tá lá agarrada no trem. Tá agarrado. Então, para um pouquinho aí e respira. Aonde que olha, acabei de ir para a Flórida agora, tem pouco tempo, e eu não tenho inglês nem um pouco fluente. E aí eu decidi ir para a Flórida no ano passado. Eu falei, se eu tiver que ir, eu vou. E aí eu fui fazer, porque o meu ego não queria ir. O meu ego não queria ir porque ia dar trabalho. Porém, eu fui falando, olha, se for para eu ir, que vai abrindo os caminhos. E fui fazendo tudo para que eu possa estar lá. O meu eu inferior, o meu ego não queria. Ao mesmo tempo, eu fui soltando e falando, não, mas se eu tiver aqui, ó, aí eu tirei o visto, falei, não, beleza, vamos comprar passagem. Aí eu não sabia nem para que cidade eu ia para a Flórida, eu precisava ir para a Flórida, eu precisava escolher uma cidade. E aí eu falei, gente, eu nunca viajei sozinha para o exterior. Bora sozinha? Bora. Passo a passo, gente. Passo a passo. É passo a passo. E deu redondo, porque quando nós entregamos para a centelha divina fazer a tarefa, dá redondo. Se não está dando redondo, é o ego. O ego querendo tomar posse. O ego querendo. Porque o ego, ele faz tudo para evitar a dor. Ele pressupõe, ele antecipa, ele é ansioso. E aí emaranha tudo. Porque trabalhar esse lugar de, tá, beleza, meu celular descarregou a bateria, ok, tá tudo certo. Eu entro na lei da autorresponsabilidade e falo, ok, tudo que... Aí entra na lei, né,
a lei de você... tem uma outra lei que a gente fala, a lei da atenção, né? Tudo floresce aquilo que você dá atenção. Você vai ficar preocupada em dar certo ou você vai olhar para tudo que já está fluindo? Tudo que já está transbordando de você. Vamos ver, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Então, no percurso, o que ele fala? O ego, ele tem uma resistência para isso. O ego doente, ele quer estar no comando, ele quer ser autoritário, ele quer manipular, ele quer dominar. Ele fala muito da palavra dominância. Ele é estrategista. E quando você tem essa consciência de viver a vida espiritual, mas não tem jeito. Se você não está disposta a pagar todos os preços, já fechou o sistema. Você entra numa condição, você já começa a barganhar, porque o guia fala, quando tem barganha, quando tem trapaça, não tem fidelidade por si mesmo. Aí você já cria sabotagem na sua própria vida. Você já não se permite entrar na realização profunda, na realização real. Entende, Cássia? Aonde que as coisas estão sendo trapaceadas dentro do... para eu ter o que eu quero? Ah, não, eu pago todos os preços. Essa é para você, Cássia. Paga todos os preços. Paga todos os preços para viver uma vida leve. Você deixa a centelha divina atuar na sua vida para ver o que acontece. O que acontece? Vai embora pessoas, chegam pessoas, vai embora emprego, vai embora carro, vai embora um tanto de trem que está empatando o seu fluxo. Um dos sinais de que você está acessando, um dos sinais que você está acessando a centelha divina é quando você começa a entrar em contato com as perdas. Um dos sinais. Como que eu lido com as perdas? Aonde que me contrai? O que é contrair? Fechar sistema. Ah! Meu Deus. Não, Deus, eu pago todos os preços, mas nem todos. Não dá para negociar, não. Vamos bater um lero aqui. Não, é inegociável. É inegociável. Se você quer negociar, você está na barganha. Se você está na barganha, você não entra na confiança em si, porque você sabe que você está barganhando. Você confia em alguém que barganha um negócio? Você vai fazer negócio com alguém que está barganhando? Que está condicionando alguma coisa? Ou você vai fazer um negócio com alguém que é transparente, que fala, cara, é A, B, C, D. Se for assim, beleza. Se não for, não. Aí você vai querer fazer negócio com Deus? Com a sua centelha divina? Caramba! Caramba! Então ele fala que a centelha divina, ela está, ela é. Ela não tem que lutar para aparecer. Ela não aparece, ela não tem que, ela está lá, aqui dentro de nós, o nosso núcleo. Ela está. A gente já é abundância. A gente já é riqueza. Riqueza, dinheiro. A gente já é abundância em todos os níveis. A gente já é amor. A gente já é tudo. As pessoas falam, eu vou buscar, eu vou correr atrás. Correr atrás de quê? Buscar o quê? É acessar. A palavra é acessar. E na medida que você cria um sonho para você, a estratégia do sonho é uma estratégia maravilhosa, mas nós somos tão mesquinhos, tão miseráveis, que nem sequer nos damos o direito de saber o que quer. Nem sequer nos sentimos merecedores, merecedoras de querer, porque sabemos que somos bem barganhentos. Porque sabemos que somos infiéis a nós mesmos. Então, nós nos
não merecemos o melhor da vida. Eu não dou o melhor para a vida, por que que você... Porque tem uma inteligência aqui dentro, né, galera? Tem uma inteligência aqui dentro que sabe. Então, eu pergunto para vocês sabem o que vocês querem? Vocês têm a vida do seu sonho? Em todos os níveis: corpo físico, saúde, relacionamento, financeiro, espiritual, família, filho, tudo. Você tem a vida dos seus sonhos? Não, não tem. Então, por que tem? Por que que não tem? Faz essa pergunta. Eu tenho inveja de alguém? Então, esse lance do soltar, exatamente. Você está perguntando para mim se eu sei o que eu quero? Você, né? Você sabe o que quer? Você tem um alvo? Você sabe o que é transbordar? Você sabe o que é brilhar? Você sabe o que é ser centelha divina? Deixar sua centelha divina chegar no ápice da possibilidade dela aqui na Terra? Mas não. Na hora que eu começo a brilhar, as pedras começam a ser jogadas, porque a árvore que dá fruto é que leva a pedrada, né? E aí o que que acontece? Nós não temos disponibilidade para viver o desprendimento. Não, eu vou deixar para a semana que vem. Nós não temos disponibilidade. Nós estamos muito presos às tarefas dos fatos e muito pouco envolvidos no que realmente importa, que é a conexão com a nossa centelha, que é fazer o que ela quer, que é acordar todos os dias e dizer: eis-me aqui, eu continuo, eu afirmo e confirmo e reafirmo o meu compromisso de pago todos os preços para seguir o caminho do amor, seja o que for que me aconteça. Você vai ver a bagunça que vai acontecer na sua vida para poder entrar em ordem, o caos na ordem, para chegar na ordem, né? Então, ele fala que o ego, ele gera bloqueios para a centelha divina não trabalhar, porque ele quer entrar na dominação, que seja na dominação na vítima, na resignação, ou que seja na dominação do algoz, daquele que reprime real, né? E aí, voltando naquela pergunta, você está aqui a serviço? Aí você está disposto mesmo. Ou você está aqui para ser servido? E a nossa dificuldade também de viver esse vazio, porque ficar no treinamento de viver o soltar é simplesmente esvaziar-se de nós e treinar o preenchimento de Deus em nós. Aí eu preciso abrir mão do que o outro pensa, eu preciso abrir mão do que eu tenho que fazer, eu preciso correr riscos. Eu falo muito, né? Joga no abismo e descubra que tem asas. Tem uma frase aqui da palestra aqui. O ato de abrir mão da rígida vontade do ego implica no desprendimento da insistência da vontade do ego. Entenderam essa frase? Vou ler de novo. O ato de abrir mão da rigidez da vontade do ego implica no desprendimento, desprender-se da insistência da vontade do ego. Porque ele fica lá insistindo. E você precisa falar: não, filho, deixa eu falar. Aqui, você conhece a ameixa? Aqui você deixa. Não! Ô, filho, você conhece a ameixa? Aqui você deixa. No entanto, é temporário. Você precisa comunicar, fazer diálogo interno, comunicar com a sua criança, comunicar com as suas partes. Calma, isso vai passar. Você precisa confiar que tem algo, que tem um lugar te esperando. Um lugar que é só seu nesse planeta. Mas você precisa ativar a sua centelha de luz para poder ocupar esse lugar. Porque o ego, ele distancia desse lugar que está preparado para você. Então, temporariamente, nós precisamos desistir do quem, do onde, do que, quando e como. Porque o ego quer saber quem que vai fazer, quem vai fazer, como que vai acontecer isso?
Aonde que vai acontecer? Quando? Que horas? O ego quer garantias. Então, ele fala, quando você tiver o guia não fala isso, eu estou só trazendo um planzinho. Para você aprender a soltar, você precisa soltar temporariamente essas artimanhas de querer onde, como, quando, porquê, quem, né? E desistir do sonho não é querer pagar o preço, como é que é? Desistir do sonho é não querer pagar o preço de educar o ego. Gente, cria um alvo e vai até esse alvo para você ver o que acontece com você. Vai até esse alvo. E aí ele fala, as pseudo-soluções do ego nunca vai te levar à realização. Você pode ficar fingindo que é espiritualizado, mas não chega. Não adianta estudar as 258 palestras do Pessoa. Não adianta fazer frequências de brilho com a Christine Day. Não adianta os 7 raios. Não adianta os ascensionados. Aonde eu não estou colocando em prática, real e oficial, o básico, que é pagar o preço. Que seja pouco a pouco, gente. Veja o quanto nós barganhamos. Vamos pouco a pouco. Desistir do sonho é não querer pagar o preço de educar o ego. É exatamente isso. Porque dá trabalho. Dá trabalho. É trabalho árduo. Eu vou ser funcionário público, não tenho nada contra os funcionários públicos, tá? Eu vou ser funcionário público para ter estabilidade. Existe essa habilidade nesse mundo? Qual é a crença? Qual é a crença? Qual é a crença? E ele fala de 3 passos para a gente começar. Ele fala de 3 passos. Primeiro passo, você precisa reconhecer, porque ele fala desse conflito que tem aqui dentro de nós. Uma parte nossa quer porque quer tudo, e uma outra parte sabe que não vai ter e resigna, e entra na desesperança. Então, nós ficamos nesse desgaste energético e emocional de 2 conflitos. Daquela parte que vai atropelando, vai ter que ser do meu jeito. Eu falo que eu sou essa parte, né? Que vou atropelando todo mundo para ter o que eu quero. E eu tenho me trabalhado bastante. Eu sou do nível assim. Bora pegar onda? Bora. Eu tô em cima da onda e nem peguei a prancha, já fui. Eu nem me planejo, vou lá. Cadê a prancha, gente? Cadê? Nossa Senhora! E tem aqueles que falam, não, põe o pezinho assim, não vou não, que não sei o quê. É essa briga. Daqueles que querem atropelar e daqueles que não querem mexer. Então, quando a gente reconhece que existe uma pressão dentro de nós entre tipos de dominações, porque tanto aquele que se entra na desesperança, ele também tem uma estratégia de dominar, porque ele vai lá e faz tudo para o outro, ele vai lá e faz do jeito para poder gerar um vínculo com o outro de eu já fiz tudo para você, eu não sou capaz, eu vou fazer tudo para o outro. Quem sabe o outro me ama, que é essa parte, né? De deixar ser dominado, entre aspas, porque tanto o submisso quanto aquele que mete os burralhos, eles também trabalham na dominação. Então, ele fala do reconhecer essa briga que tem. A gente precisa soltar isso. Reconhecer que existe um fight dentro de nós, porque ele fala, se eu, Angélica, tenho esse lado destruidor, avassalador, é porque eu estou escondendo dentro de mim esse lado submisso, esse lado, porque se eu tenho eu tenho um. E se você tem essa coisa da desesperança, eu não vou dar conta mesmo, você tem a agressividade e a violência dentro de você. Então, primeiro é reconhecer que existem essas polaridades aqui dentro,
querendo dominar e criando desgaste energético. O fluxo divino, você fica exausto. Então, você precisa reconhecer essa pressão que existe dentro. Segundo passo, ele fala, você precisa reconhecer que esse conflito opera a partir da crença de que se soltar, eu vou morrer. Eu vou ficar sem aquilo que eu quero. Então, você precisa reconhecer essa crença e começar a experimentar. Uma vez eu vi a Ivone falando da experimentar, né? Ivone é a nossa mestra, né? Experimentar, é aumentar o perímetro. E isso é com o nosso cérebro. As meninas, elas sabem que eu gosto de acrobacia, eu gosto de fazer esportes radicais, eu gosto de fazer, né? Mas isso é porque eu gosto de me desafiar, porque eu entendo da neurociência, eu entendo do meu cérebro, e eu falo com o meu cérebro. Na hora que ele começa na rotina, porque o cérebro ele precisa de vício. Quando ele começa na rotina, ele fala, opa, nós vamos mudar. Para não entrar na minha linguagem no ofurô de cocô, porque eu tenho essa linguagem. O que é o ofurô de cocô? É um ofurô que é quentinho, mas não pode mexer porque fede. Mas tá quentinho, que é um lugar cômodo, né? E o terceiro ponto, o guia fala de comprometer-se integralmente em elaborar verdadeiros motivos da falta de realização, aquilo que eu falei lá atrás. Espera aí, eu estou realizada? Eu estou realizada. Por que eu não estou realizada? Então, é elaborar, prestar atenção nos verdadeiros motivos pelo qual eu não acesso o meu estado de realização comigo mesma. Precisa da verdade, galera. Precisa desse comprometimento com a verdade com você mesmo. Precisa de ter coragem, o tempo todo ter coragem. E aí ele fala o seguinte, se nesse rolê todo você começa a barganhar, e aí você sente a culpa, porque ele fala da culpa como uma estratégia para não entrar na realidade da coisa, para afastar, para não entrar no que tem que ser feito. Ele fala da vergonha. Eu não sei por que o guia falou isso no final da palestra. Ele falou, ele estava num fluxo, de repente, agora eu quero falar da culpa, do remorso, da vergonha. Eu falei, não, então tá, vou falar. O guia falou, vou falar, né? Mas fazendo um link, o processo de crescimento e de brilho, ele tem a ver com a questão da culpa, da vergonha. Ele fala, o guia fala, né? Muitas vezes a gente não brilha, a gente não transborda o amor porque nós temos vergonha. Nós temos a vergonha fiote do orgulho. Isso é fala do guia, do meu jeito, né? Mas é guia falando. Ah, eu tenho vergonha por causa da vaidade, eu não posso, o medo de errar. E a culpa é uma estratégia para eu não entrar na verdade sobre o que se manifesta. Agora, o remorso, você vai lidar com ele ao longo desse percurso, e ele é legal. Eu acho que foi isso que o guia falou, que no percurso você vai lidar com a culpa, com a vergonha e com o remorso. Então, você cuidado com esses dois e começa, porque o remorso é qualitativo, ele traz valor para você. Você olha com humildade, você olha com autorresponsabilidade para os seus defeitos, para as suas dificuldades, para as suas distorções, e bora crescer, bora fazer diferente. Porque seguir nesse caminho do soltar, seguir nesse caminho do abrir mão do ego, do abrir mão da garantia, você vai começar a perceber, nós vamos começar a perceber várias distorções. Várias barganhas. Quem é aqui que não sente dor quando vê que você meteu os pés pelas mãos? Quem é aqui que... Só que é preciso sentir essa dor, porque o ego evita a gente de sentir essa dor. É preciso viver com humildade.
É preciso viver na confiança de que sentir isso vai me levar para um nível acima. Vai me levar para um nível a mais. Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode trabalhar aqui para quem gostaria, porque às vezes nas perguntas eu vou desenvolvendo mais, porque a palestra ela fala, deixa eu só pegar aqui na própria palestra se tem mais alguma coisa realmente muito importante, porque eu tô trazendo um suco, né, dela. Então, eu vou falar um pouco do sistema. Tá. Do sistema fechado, porque isso é tudo. Se você não abre seu sistema, você não consegue. Então, quando ele fala desse percurso, ele fala tomar cuidado com medo. Aí ele fala muito da questão da pobreza, né? De achar que a gente vibra na pobreza e a gente é pobreza porque a gente não acredita na riqueza do universo. Nós não acreditamos. A gente, aquilo que eu falei, nem sequer se coloca para sonhar. Agora, se eu fosse dar assim, o suprassumo, o suprassumo, o suprassumo disso tudo primeiro saiba o que você quer. Para você soltar alguma coisa, você tem que saber o que você quer. Se você não sabe, fica naquela bagunça, vivendo a vida, você não vai conseguir entrar no fluxo limpo do soltar, de deixar nas mãos de Deus. Porque você vai ter clareza do que é viver o soltar, é quando você criar uma direção para o próximo nível. Porque nós, nesse percurso, a gente sobe nível por nível. Eu posso criar uma meta para o próximo nível, para me levar para um nível. Tem uma música gospel que fala assim: é no vale que eu aprendo a lutar, e é no vale que eu aprendo, no seu ritmo não. Porque o meu lugar é no ápice da montanha. Mas é no vale eu aprendo a lutar. No vale eu aprendo a estar comigo. No vale eu aprendo o que eu preciso soltar. Porque a vida é simples, galera. A vida é simples. O universo está pronto para dar toda a alegria e felicidade para nós. Toda a abundância que está dentro de nós. Está tudo aqui. Está tudo aqui. E aí agora, para a gente ficar num fluxo gostoso, e se houver alguma coisa que está faltando na palestra, porque ela é muito rica, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele fala muito dessa questão da dominação, né? É, Ele fala assim, que a confiança e a fé não podem ser construídas a partir de fundações estragadas, feitas de desconfiança e falta de fé. Por quê? Por isso que é difícil, tem que limpar. Para a gente começar a acessar a centelha divina, é uma limpeza, porque tem muita coisa oprimindo e comprimindo e tirando, ofuscando a luz, né, que nós somos, né? Eu acho que é isso, tá? Eu peguei o suco da palestra para não ficar. Se eu deixei alguma coisa que vocês já leram, se prepararam, seria muito bom. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui, tá? É isso. Então, dentro do que eu acabei de falar para vocês, eu gostaria de fazer um convite. Fazer um convite. Antes de fazer perguntas, feche os olhos aí. Ajusta seu corpo. Conecta com o seu coração. Quem quiser usar as mãos no coração, faça como quiser. Respira.
Quem está com as pernas cruzadas, descruza, porque as pernas cruzadas, ela fecha o sistema. O corpo precisa estar aberto. Abre o corpo. Sinta o que você está sentindo. Sinta a presença do seu ego. Sinta como você ouviu a minha palestra, o meu transbordar. Sinta onde contraiu, aonde você julgou ou não, aonde você admirou, se você está aberto ou não, se você está envolvido ou não, se está na rebeldia ou não, se está na submissão ou não, sem julgamento, só observa o corpo. Observa se agregou ou não. Respira. E veja se você consegue ouvir a centelha divina te contando o que está acontecendo com você. E não o ego. O chamado da centelha divina. Será que você quer fazer uma pergunta? Será que você quer fazer uma colocação? Será que você quer agregar algo? Porque esse é um espaço de aprendizado. Ninguém é dono do saber. Todos nós estamos aprendendo juntos. Mas antes de você se colocar, entre em contato com o seu sentir, com a sua presença, com o ego, com o seu sistema. E aí a gente abre o círculo para as perguntas, para uma pequena partilha, se vocês quiserem. Cada um no seu tempo. Eu vou interromper a gravação para vocês terem Uhum. mais privacidade com as perguntas e partilhas, e depois eu volto a gravar, tá bom?